Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui na nossa sala nesta quinta-feira. Nós temos aqui um estudo importantíssimo falando sobre o amor maior. Claro que o amor maior é o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor exemplar. Por isso, nada mais importante do que esta lição falando sobre o amor maior, né? E nós vamos ver aqui, queridos, como Jesus demonstrou seu grande amor por aqueles mais necessitados, tá? E claro que esta lição, ela vem trazer para nós esse grande exemplo de Cristo Jesus para que nós possamos segui-lo. Tá? Eu convido você a orar neste momento. Nós vamos pedir a bênção de Deus para nós estudar a nossa lição. Vamos orar. Deus Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, que sempre esteve conosco, sempre está conosco e sempre estará conosco nesta sala, nós invocamos o Teu nome neste momento. Abençoe o nosso estudo da Tua Palavra. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa aqui representada nesta sala. Que o Senhor abençoe com o conhecimento da Tua verdade. O Espírito Santo, que é o nosso professor constante, permaneça conosco nos ensinando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, amor maior. Tá? Como nós sabemos, as necessidades nunca acabam. Ou seja, pessoas necessitadas nunca, enquanto Jesus não voltar, não vai acabar. O próprio Deus disse assim, olha, os pobres vocês sempre terão, né? Lembra quando Jesus disse para Judas, quando ele deu aquela ideia de que aquele frasco de alabastro que Maria quebrou e ungiu o corpo de Jesus, a cabeça de Jesus. Então Judas diz assim, por que desse desperdício? Poderia ter vendido esse valioso, né, ou valoroso perfume, e então daria para os pobres. Jesus disse assim, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre. Ok? Então, pessoas necessitadas, queridos, sempre existirão. Então, não faltará, né? Não faltará pessoas pela qual você pode trabalhar. Então, se você estiver disposto a ajudar os outros, terá muitas oportunidades. Nunca vai acabar as oportunidades. Tá? Sempre você vai ter pessoas com problemas espirituais, problemas físicos, emocionais, pessoas com problemas econômicos, né? Quantas pessoas talvez você conheça ou já ouviu, né, de alguém dizer assim, olha, tem uma certa pessoa, um certo fulano que está passando por um momento muito difícil, né? Não conseguem suprir as necessidades familiares. Famílias problemáticas com dificuldades, né, na educação dos filhos, filhos com problema com vícios, você sempre vai ter aí um número enorme de pessoas à sua volta que estarão aí pedindo ajuda, né? Tem gente que não precisa de ajuda humanitária, precisa de, quem sabe, ajuda espiritual, né? E não ajuda comunitária, não é verdade? Mas ajuda espiritual, né? E aqui nós temos o exemplo de Jesus. Durante o seu ministério, Jesus ajudou os desamparados, né? Nós conhecemos as histórias bíblicas por meio dos evangelhos, né? A ocupação de Jesus com o seu ministério
foi gasto muito desse tempo exatamente Jesus cuidando dos desamparados, tá? Em alguns casos, nós temos iniciativas, né, de pessoas nos procurar. Em outras situações, nós é que devemos ir a estas pessoas, tá? Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, daquele moço que estava com uma situação bem problemática, que ele não conseguia andar, né? O coxo que foi levado pelos 4 amigos ao encontro de Jesus. Você conhece a história, né? Nós já falamos sobre isso essa semana, que eles não mediram esforços, aqueles amigos. Eles abriram um espaço ali no telhado e desceu desceu aquele homem até o local onde Jesus estava. Tá? Então, queridos, nós não, na medida que nós recebemos o ministério de Cristo e nós temos condição, nós não podemos medir esforços também para levar pessoas a Jesus, tá? Como nós falamos em lições anteriores, existem pessoas que elas só serão salvas pela sua fé. Porque você tem fé que se você conduzir, levar esta pessoa a Jesus, ela vai ser curada do seu problema terrível espiritual, ela vai ser liberta do seu problema, do seu vício, do seu pecado, tá? Ela vai se erguer, vai levantar do lugar aonde ela está, tá? Ela vai se tornar uma nova pessoa. Então, você tem fé que se você levar esta pessoa a Jesus, Jesus vai mudar a vida desta pessoa, né? Por ela mesma, ela não tem condição. Ela está paralítica, paralisada, ela não consegue ir, ela tem problemas terríveis que ela não tem força nem poder nenhum para se levantar e ir até Jesus. É como se ela tivesse paralítica, né? Então você, pela sua fé, é que tem que levar esta pessoa a Jesus. Entendeu? Muito bem, então aqui nós temos vários exemplos, né, que deu certo, que funcionou e que está certo e funciona também nos nossos dias. Aqui no livro de João, capítulo 15, verso 3, nós temos uma mensagem importante que diz assim: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Então, aqui João está falando exatamente de Jesus. Não existe maior amor do que este de Jesus para entregar a sua vida para salvar os seus amigos. Tá? Quem é amigo de Jesus? Todos aqueles que conhecem a Jesus e aceitam a Ele como seu Salvador, o seu sacrifício feito para o salvar. Tá? Eu fiz uma complementação aqui, queridos, apresentando também o livro de 1 Coríntios, tá? Que nós temos uma mensagem dizendo assim, olha, mas nós temos a mente de Cristo. Tá? Se eu não me engano, no capítulo 12, de 1 Coríntios, verso 1. Mas nós temos a mente de Cristo. Tá? Paulo está dizendo, queridos, que nós precisamos pensar como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus, agir como Jesus. Isso é ter a mente de Cristo. Tá? Você tem uma pessoa que está numa situação, num problema que ela precisa de ser ajudada de alguma maneira, tá? E você imagina assim, o que Jesus faria se ele estivesse aqui neste momento no meu lugar. Então, você começa a pensar o que Jesus pensaria, o que ele faria naquela situação. É exatamente isso que nós precisamos ter, a mente de Cristo. Pensar como Jesus, falar como Jesus, realizar e fazer como Jesus. Tá? Isso é ter a mente de Cristo. Por isso Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo, precisamos ter a mente de Cristo em nós. Ok? Por isso eu fiz aqui esse complemento com
esse verso, né? Nós temos aqui a experiência, queridos, contada aqui de uma família missionária que serviu por 6 anos, né, numa cidade chamada Trinidade, em Tobago, propriamente. Os primeiros 3 anos, eles viveram em uma comunidade predominante de hindus, né, que tem a religião muçulmana. E os hindus, eles reclamavam que os cristãos recusavam seu convite para o culto anual de ação de graças. Mas um dia, essa família missionária, ela participou de um culto de ação de graças de um novo amigo que eles tinham ali, que tinha a religião muçulmana, que eram os hindus, né? E fizeram isso seguindo o exemplo de Jesus, tá? Jesus, queridos, Jesus ele misturava com as pessoas, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, pessoas, vamos dizer assim, pessoas necessitadas que eram abandonadas, tá? Abandonadas pela sociedade, abandonadas muitas vezes pelos familiares e abandonados também pela religião, tá? Pela liderança do templo, da igreja naqueles dias. Então Jesus misturava com todas as pessoas, mas principalmente ele dirigia mais a sua atenção, principalmente para estas pessoas que já não via mais diante da sua frente, né, uma luz, não tinha uma luz. Tudo era escuro diante deles. Não havia esperança para eles no seu coração, né? Porque a religião que predominava mostrava um Deus carrasco que estava ali condenando estas pessoas, derramando seus juízos sobre estas pessoas, tá? Então Jesus demonstrou de forma muito bem clara, ao misturar com elas, de que realmente ele estava em busca, estava à procura e queria salvá-los, tá? Tirando daquele problema, daquela situação que eles estavam vivendo no momento, tá? E demonstrando o amor maior, o amor de Deus, o amor que salva, o amor que liberta, o amor que perdoa, o amor, sabe, que realmente ama de toda a verdade, de todo o coração. Era isso que Jesus o fazia, né, com aquelas pessoas. Nós temos variados exemplos, né, nos evangelhos, na palavra de Deus, que os cegos que procuravam Jesus voltavam enxergando, os surdos voltavam ouvindo, os aleijados voltavam andando, dando saltos de alegria, né? Os que estavam sendo comidos pela lepra eram curados, eram limpos. Então, queridos, Jesus estendia a sua mão para todos. Ele não deixava ninguém sem atendê-lo, todos aqueles que o queria e o buscava para ser curado e liberto por ele, tá? Então, esse exemplo aqui dado por Jesus, queridos, que a Bíblia vem mencionando para nós, é exatamente o padrão que nós devemos seguir também na nossa missão, pelo qual fomos chamados por Deus, tá? Nós precisamos, queridos, misturar com as pessoas, não é misturar com o pecado, não é misturar com, como se diz o ditado, com as práticas do mundanismo, mas nós precisamos misturar com as pessoas, mesmo que elas vivem nesta condição, porque Jesus disse assim, olha, os sãos não precisam de médicos, tá? E da mesma forma que os sãos não precisam de médico, somente pessoas doentes, né, procuram o médico, é claro. Então, queridos, somente pessoas que estão perdidas precisam de salvação. E todos nós, né, estamos perdidos, ou estávamos perdidos, né? Se você encontrou com Jesus, agora
e você anda com ele, não está mais perdido. Mas tem muita gente que estão perdidos, estão longe demais, estão, sabe, aprofundado no pecado. Não sai dali sem que você o ajude ela a se erguer, a sair dali, a encontrar com Jesus também para ser salvo. Ok? Então, por esse motivo aqui que nós precisamos ter a mente de Cristo. Como eu disse para vocês, pensar como Jesus pelo próximo, falar como Jesus, né? Jesus nunca condenava as pessoas, nunca apontava os erros delas, nunca apontava o seu pecado, mas Jesus apontava uma solução. Tá? Jesus mostrava o perdão, a salvação e o quanto aquela pessoa poderia, né, ser transformada e ser diferente. Era isso que Jesus fazia. Então nós precisamos falar como Jesus, tá? Mostrar para elas o quanto elas são importantes e pode sim ser transformadas. E não apontar a sua dificuldade, o seu pecado, dizer que ela está sofrendo isso, sofrendo aquilo porque ela errou nisso ou errou naquilo. Jesus nunca apontava os erros de ninguém. Ele levava uma solução, tirando ela de lá para que ela não vivesse mais no pecado. Jesus disse para Maria, né, que foi levada e acusada pelos fariseus diante de Jesus como uma adúltera. Jesus disse assim, olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Comece uma vida nova daqui para frente. Então, é exatamente isso, queridos, que é ter a mente de Cristo em nós. Ok? Que Deus seja louvado na sua vida, que Deus seja louvado com o seu aprendizado dessas lições tão importantes e que Deus continue te abençoando. Eu desejo a você uma ótima quinta-feira, um dia muito abençoado, que você fique com Deus e permita que o Espírito de Deus esteja com você. Tá? Amanhã nós teremos aí o nosso vídeo, novo vídeo, né, que é da conclusão desta nossa lição de número 8, e você é o meu convidado especial, claro, para que nós possamos estarmos juntos nessa sala, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser. Meu abraço a todos vocês, tá? E até logo.